tarde, Caíga, tudo bem? Boa tarde, Claudinho. E você, tudo bom? Bem, graças a Deus. Pessoal, está começando mais um Fala Claudinho e hoje eu recebo aqui na minha humilde casa, no meu estabelecimento, nada mais nada menos que Caíga do PSD. Caíga, seja bem-vindo ao nosso canal, sinta-se à vontade, vamos começar um bate-papo? Vamos, o prazer é meu. Aliás, Claudinho é um amigo de longa data, né? Obrigado. Faz bastante tempo, até a gente estava falando aqui a respeito da minha primeira campanha em 2004. É mesmo, você já esteve aqui, né? Eu já tive. Já esteve em minha residência. Já tive aqui. Nossa. E aí, não fui eleito em 2004, mas em 2008, graças a Deus, eu fui eleito, bem votado. Olha aí que legal. Agora você está no PSD, você estava no PSD da outra vez também ou não? Não, na verdade, eu entrei no PFL, fui para o Democratas e hoje eu estou no PSD. PSD, com o partido do Silvinho. Eu acredito que hoje seria a melhor opção para Santana de Parnaíba. Sim. Então, Caíga, a gente vai conversar aqui a respeito do que você já tem aí, uma bagagem, você já tem uma história, você já é um vereador da cidade, já foi vereador da cidade, então você já conhece bem a nossa cidade, como que ela está e o que você tem a dizer para nós aí da atual gestão. Bom, assim, a princípio, né, eu gostaria de me apresentar, né, eu já fui vereador aqui em Santana de Parnaíba, fui diretor municipal, né, na parte de tributária, fui vereador aqui de Santana de Parnaíba, fui secretário de desenvolvimento urbano de Pirapora do Bom Jesus, enfim, o meu currículo, sou formado em administração de empresa e também sou pós-graduado em gerente de cidades. Quando eu fui vereador, eu fiz o curso de gerente de cidades de pós-graduação. Enfim, eu acredito que é uma profissão. As pessoas falam muito que a política, que a administração pública não é uma carreira muito bacana, mas eu acho interessante a carreira pública, tanto a parte política quanto a parte administrativa, porque na verdade é o que rege, é o que você coloca para a população, é o que você pode dar a mais para a população. Sim. E assim, claro que você não agrada a todos, mas você tendo um caminho certo, tendo um princípio certo, com certeza você não vai ter problema lá na frente, que é o meu caso aqui. Exatamente. Não dá para agradar a todos, não tem como. Ninguém agrada, né? Nem Jesus Cristo agradou, não vai ser o Caíga que vai agradar a todos, né? E até porque a política é feita de uma maneira que não dá para entender. Um faz de um jeito, outro faz de outra. E o importante é você nos representar diante da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Então, esse é um grande detalhe que assim, é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Sabe, as pessoas elas precisam entender certas coisas com relação ao poder executivo, legislativo e judiciário. Se você não tiver esse princípio básico do que cada um, cada órgão, tem a sua função, aquela determinação, sendo que você não pode interferir dentro de um, dentro do outro, O judiciário não pode interferir no executivo, o executivo não pode interferir no legislativo, o legislativo no judiciário. Começa a dar uma confusão muito grande. É o caso que a gente tem visto hoje na política nacional. Quer dizer, um está querendo botar pitaco no outro. Então, se a gente não entender isso muito bem, a população não entender isso bem, então fica difícil de você optar por aquelas pessoas que se acreditam que vai fazer um bom trabalho. Entendo. É claro que se não tiver um conjunto, e bem harmônico, que todo mundo façam o mesmo trabalho, foquem no mesmo princípio, você não consegue reger nada, você não consegue seguir adiante no trabalho público. É complicado, quer dizer, cada um faz de um jeito, mas você tem que seguir as leis, você tem normas para seguir, você tem um limite municipal, você tem um limite estadual, você tem o limite federal, E nós, como nós somos uma federação, a gente tem que seguir o limite da federação. Verdade. Caíga, a gente já trabalhou junto, já fomos colegas de trabalho, e eu conheço o Caíga como amigo de trabalho, conheço o Caíga como vereador. Para esse camarada que não conhece o Caíga como vereador, quem é o Caíga vereador de Santana? Olha, eu vou falar, é muito engraçado porque eu fui eleito em 2008, Eu fiz a gestão de 2008 a 2012. Não fui reeleito, foi uma pena, eu acho que o município perdeu bastante. Mesmo porque eu agora, com essa minha pré-candidatura,
a gente ainda não é candidato, nós somos pré-candidatos, eu busquei muita coisa que eu fiz lá atrás, né? Não só na parte legislativa, como vereador, Sim. mas eu fiz muita coisa na área social, na área cultural, na área esportiva. Eu tenho certeza que você participou do campeonato lá que teve, se não participou, mas foi ver. O campeonato que eu fiz no São Luís, que era a Copa da Amizade, né? Tinha locutor, tinha brinde, tinha, sabe, uma vasta premiação das pessoas que participavam. Fiz aqui, fiz na Fazendinha, né? Eu fiz o cinema no bairro. O cinema no bairro foi Lembro, eu assisti filme lá na escola do... O meu editor aqui foi comigo assistir um filme lá na escola da Odete, não foi? Então esse projeto eu tanto tinha na escola como também tinha na rua. Eu tinha, na verdade a gente colocava uma tenda, eram 200 crianças, eu tinha um trio, a gente colocava, passava o filme Rio, pipoca, rododãs, quer dizer, enfim, era uma festa na verdade. Eu fico mostrando para as pessoas que trabalhavam comigo, eles Há uma possibilidade de voltar a esse... Olha, tudo depende da população. Se a população de Santana de Parnaíba acreditar que dá para fazer essas coisas, que dá para fazer sempre melhor, claro. Então, né? A própria micareta, não sei se você lembra quando eu fazia no Ditó. Olha, essa micareta, além de a gente agradar todo mundo, fazer aquelas festas atrás da igreja, era um trabalho social muito forte, porque a gente arrecadou, nesses 2 anos, quase 5 toneladas de alimento. É que como eu perdi muita coisa, eu não consigo colocar mais. Eu tenho meus canais, né? Do Instagram, do Facebook. Aliás, eu peço para que as pessoas me acompanhem, tanto no Instagram quanto no Facebook. Né? Caíga Rosim. Então, são coisas que assim, não saem da minha história. Né? Fora as leis que eu proporcionei. Exato. Lei de reuso de água, lei de proteção dos mananciais, lei de acesso e mobilidade de pessoas deficientes, né, portadoras de deficiência, tem o Código do Consumidor nos produtos de validade próximo ao vencimento, tinha as pessoas desaparecidas que eu pedi para colocar os sites específicos, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal. Então, assim, eu quando saí, né, da Câmara Municipal, eu saí com a alma lavada, porque assim, eu mostrei que todos os meus compromissos perante a população como um todo, eu atingi. Nossa, que legal. Eu acompanhei um pouco da sua trajetória, né? Até porque a gente precisava acompanhar, né? Não só a sua, como de outros candidatos também. Claro. Tá? Então, esse que você está me falando agora, desse projeto que você tinha no passado, nós não tínhamos esse problema da tecnologia estar invadindo as escolas e a vida dos adolescentes. Vem abranger muito agora com o assunto que eu estou trazendo à tona com todos os pré-candidatos ou até com outros convidados que eu estou tendo aqui. Você trazendo de volta para o povo essas micaretas, o cinema na rua e tal, você acha que isso vai ajudar a tirarmos a tecnologia da nossa juventude que está pegando geral? Eu vou falar eu fui educador antes de trabalhar na área pública, né? Eu era professor, tinha uma escola. E assim, eu venho acompanhando, isso me preocupa muito, na verdade. O setor, a área da educação, ela está sendo corrompida gradualmente. E as pessoas não estão percebendo isso. Está sendo corrompida. Isso é triste para o nosso futuro, para o futuro do país, para o futuro da cidade, para o futuro da nossa juventude. As pessoas precisam entender certas coisas que apesar da evolução tecnológica, que ela tem que vir, ela é inevitável, ela vai ter que vir, não tem como fugir disso. Quer dizer, antigamente era tudo na escrita, era Exato. tudo... a televisão era o único meio de a gente se informar. Né? Aí entrou o celular, telefone, né? E chega a internet. Hoje você é muito acessado nas mídias sociais, né? Que a gente já sabe quais são, que é o Instagram, Facebook, TikTok. Só que assim, as pessoas estão esquecendo que para você utilizar tudo isso, você tem que ter uma base, tanto na área da educação, né, quanto também nos conceitos primários de família. Exato. Você está perdendo, assim, graças a Deus, eu tenho 2 filhos bem encaminhados e estão seguindo. Né? Leem bastante, praticam esporte, que é uma coisa que a gente tem que focar de novo. O esporte
é a forma mais lúdica de a pessoa aprender a viver a vida. Porque é ali que ela tem a disciplina, ela aprende se divertindo, ela vai saber dos seus limites, ela vai saber de como ela funciona. Porque na hora que ela entra para disputar alguma coisa, vai ter um juiz, vai ter um árbitro que vai lá repreender na hora que tem que repreender. As pessoas precisam entender tudo isso. Sim. E se você não tiver um trabalho muito forte na educação para entender isso, que eu acho, quer dizer, eu vou dar um absurdo, tirar a educação física do currículo, diminuir, nossa, isso aí acabou, quer dizer, era uma coisa que quem não gostava de fazer educação física na escola? Era muito poucas pessoas. Eu fiz muito. Todo mundo gostava. Era queimada, era pega-pega. Até campeonato de pipa já tivemos na escola aqui do São Luís. Que lembra essa linha de lata que nós tínhamos aqui? Onde é o Ayrton Senna hoje. Até campeonato de pipa, a professora Lorena, a professora Creuza já chegou a fazer nas escolas. É uma educação muito saudável. Então, isso que eu estou te falando. Quer dizer, o manuseio, parece que é besteira, porque os meus filhos às vezes falam, eu vou aprender isso. A gente ouve muito a molecada falando isso hoje, né? Uhum. Mas eu vou aprender isso para quê? Eu vou aprender aquilo, eu nunca vou usar. Na verdade, tem coisa que realmente você não vai usar, mas você vai estimular o seu cérebro para que você vá utilizar outra coisa pelo estímulo do que aquilo que você aprendeu. Então, tem que esquecer um pouco. É lógico que existe uma evolução na parte de educação, que tem que ter, mas assim, eu tenho um conceito muito forte da forma como tem que ser o aprendizado ainda. Eu acho que você tem que limitar os acessos a determinados aparelhos de celular. Tem um momento para tudo. Óbvio que não se vive mais, por exemplo, sem celular. Não se vive mais sem a internet. Não se vive mais, esquece. Não, invadiu a vida de todos, né? Não só dos jovens, quanto dos adultos em geral. Mas a minha preocupação é assim, por exemplo, como é que é feito isso dentro da educação? Né? É um comparativo meio... Eu ouço muito que a educação está boa aqui no município. Eu não concordo. Deixa aí seu ponto de vista, traga para nós. Na verdade, por quê? Eu fiz umas análises desde 1997. Sim. Né? Eu faço essa análise em 97 não só não por causa só do Silvio Peccioli pai, mas eu faço porque eu participei da gestão a partir de 98. Eu fui a pessoa que entrei na administração pública, entrei em várias áreas, entrei na área de saúde, de educação, financeira. Eu fui um privilegiado nesse período porque foi a hora que eu entrei mesmo para valer e eu comecei a entender como funciona toda a parte administrativa. E ainda, sim, quando eu fui secretário em Pirapora, eu aprendi mais ainda, né? Porque a gente vai aprendendo. Mas focando na área da educação, por exemplo, 1997, ninguém lembra, mas 1997, você vai lembrar, porque você sabe, você é daqui, Raiz. Mas em 1997 a gente tinha 5 escolas estaduais. Ninguém lembra disso. 5 ou 6, mais ou menos, eu estou dando uns números, pode ser que eu tenha... mude, mas não é longe disso, 5 ou 6. Sim. No governo do Silvio, onde eu fazia parte da administração, até 2012, nós construímos 60 escolas. Verdade. Nós construímos 60 escolas. Então, num governo de 97, vamos colocar de 98 para 2012, nós construímos 60 escolas. Eu fui buscar e fazer uma análise do governo de 2012 para cá. Sabe quantas escolas foram construídas? Pelo que eu tenho pelo Educ, né? Sim. Hoje nós temos 72 escolas. Então, de 65 foi para 72. Teve um aumento grande. Não, de 65 para 72, acho que foram 7. Agora, de 5 para 60, aí eu acredito que são bastante escolas. Nós colocamos 60 escolas no município. É muita escola. Isso está no site do QEduc. Aí eu pergunto para você, no nosso governo, quando a gente deixou o nosso governo, 30 mil alunos. Hoje tem por volta de 34 mil alunos. Então eu fico pensando, você melhorou o sistema de educação, você melhorou. Eu não vejo muito essa melhora. E eu vou te dizer mais, aí se surpreendam. Sim. Hoje, naquela época, o aluno, o custo per capita do aluno, custo por aluno, R$ 3.500 um aluno custava para a prefeitura. Hoje o aluno ele ganha 12 mil, o custo do aluno é de 12 mil. Você aumentou 3 vezes. Você viu uma evolução tão grande para isso? Naquele período, você viu uma evolução 3 vezes maior? Eu não vejo isso. Desculpa, com toda respeito, eu estou começando a andar, eu vejo. Então, é uma coisa que eu gostaria de debater, porque eu não estou vendo isso. Né? Mais que isso, eu falo
fugindo da educação, porque assim, o índice, a nota, né, média, que eles falam, né, na parte do IDEB, tudo bem. Mas aí eu fiz umas comparações aí. O Brasil, gente, tá muito ruim na área de educação. Em geral. No geral. Então não adianta. Desculpa, eu acho que a gente Não é só tem Santana. então não adianta mais todo esse processo que a gente faz, se tem apostilamento, se não tem. A discussão não é mais essa. A discussão não é mais essa. Eu não tenho que seguir obrigatoriamente isso. Eu acho que deveria fazer um conselho de professor para montar uma apostila realmente adequada. Pega os professores, eles fazem uma apostila mesmo, junta os melhores professores, ou aqueles que, né, se propõem, faz uma apostila. Isso é fácil de fazer. Quando eu tinha uma escola, eu fiz uma apostila. Eu fiz a apostila. Né? Então, existem outros recursos que você pode utilizar que com certeza vão melhorar a educação. Você não precisa seguir o padrão que tem hoje. O padrão de hoje de ensino do Brasil é falido. Nós estamos lá embaixo no índice de educação. Então, não funciona. Então, não adianta você falar para mim que uma coisa, esses números que são engraçados para mim, mas uma coisa é você ter 100% de zero, que é zero. Então você não tem 100% de nada. Você não tem 100% de nada. Outra coisa é você aumentar 30%, 40% de 10%. Aí eu, começo a ver. Já tinha alguma coisinha? Já tinha, então você está alavancando. E eu não vejo isso mais na educação aqui e a nível nacional. Eu faço qualquer desafio aqui hoje para um aluno, se ele sabe fazer contas de matemática, de divisão. A divisão já acabou. Já acabou. Mas assim, regras de proporcionalidade, fazer uma análise detalhada de um estudo, de texto, fazer uma redação. Você sabe que a nossa quinta série ela equivale ao primeiro da turma de hoje. Né? A quinta série é onde a gente aprendia realmente a ciência, a matemática, a gente aprendia o português. Né? Hoje o nono ano não tem a mesma experiência que nós tivemos lá em 89. Não tem, esquece. Não tem, entendeu? Eu cheguei a aprender na quinta série o que é a atmosfera e quantas camadas tem. Pergunta para o garoto hoje o que é uma atmosfera, quantas camadas tem, quais são os nomes dela, ele não consegue te falar. Não vai falar. Tá? Não. Então... Mas assim, até pode ter, né? Se perguntar todos, eu sei que é estratosfera, a gente vai lembrando. Mas hoje a pessoa não tem... Mesosfera. Tá vendo? Você tá melhor que eu, inclusive. Mas, assim, quantas são? Quantas são? Então, você imagina, então, olha o que tá... mas para que eu quero saber disso? Eu não sei para que você quer saber, mas assim, a única coisa que as pessoas não perceberam ainda, que ninguém vai te tirar, é conhecimento. Ninguém te tira o conhecimento. Pergunta para um garoto quem criou a Lei Áurea. Desculpa. Eu não sei. Então, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é assim, a culpa de quem que é? É do professor, é do pai do aluno, é do sistema. A gente não, assim, eu acho que existe uma evolução que antigamente as mães ficavam mais em casa, os pais saíam para trabalhar, a mãe cuidava do filho. Essas coisas foram mudando. Hoje a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o filho fica... As pessoas acham que os pais, né, alguns, eu não vou generalizar, mas a gente ouve isso, mas acha que a escola é que tem que educar. Existe uma diferença muito grande entre educação e ensino. Exato. A educação é em casa, o ensino é na escola. É claro que a escola ela vai te dar as regras para você ser uma pessoa mais educada, mas a educação tem que partir da casa. Assim, o professor tem que ser valorizado ao máximo. O professor, se você for pensar bem, se você pegar numa escola normal, são 5 horas que o professor vai estar com seu filho quase todo dia. É a pessoa que vai ter contato com o professor. Então, assim, se bobear, nem o pai ou nem a mãe hoje não consegue ter esse tempo de contato com o filho. Por que não? Porque o filho, a mãe trabalha, o pai trabalha, chega em casa, cansado, vai dormir, acabou, tchau, tá tudo bem. Vai falar 3, 4 horas. Final de semana, às vezes vai jogar. Então, esses conceitos eles precisam começar a ser analisados de uma outra forma. Eu particularmente, eu acho que assim, a evolução tecnológica do ensino básico, que seria o infantil até a minha antiga quinta série, que eles falam que é o ensino básico, é o primeiro fundamental, tal, né? Primeiro,
Primeiro fundamental. Sinceramente, eu não colocaria nada tecnológico. Zero. É uma coisa meio revolucionária para mim. Eu acho que assim, ó, você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai aprender a fazer conta, você vai aprender a fazer redação, você vai ficar 5 anos, você vai ser uma esponja. Não vai ter nenhum contato. Não, a memória das crianças estão fragilizadas porque eles não conseguem decorar uma pequena leitura, porque a tecnologia tem atrapalhado. Por exemplo, a diferença de você pegar um livro, mesmo que seja de pequena estrofe, mas você lê ele e entrar dentro daquela história, você consegue contar aquilo por anos. Porque você viveu a história que você leu. Me fala uma história que a criança está lendo hoje que ele possa viver ela. Então, eu sou partidário assim, eu acho que existem coisas, por exemplo, a própria caligrafia, mas a caligrafia está ultrapassada. Meu amigo, é o seguinte, você já ficou sem celular algum dia? E aí? Como é que faz? Vai escrever aonde? Vai fazer como? Se você ficar um dia sem computador, onde você vai escrever? Então, na verdade, quando a gente coloca essas situações, é claro que é uma situação emergencial, ou pode ser, mas você tem que entender que assim, a pessoa tem que estar preparada para tudo hoje. O mundo é competitivo hoje. Verdade. Então, um simples detalhe, e onde você consegue trazer toda essa situação para que a pessoa possa evoluir? É no ensino. É ensinando a pessoa, criando situações que a criança tenha interesse de assistir uma aula, que o professor ele esteja preparado para ensinar o aluno, que os pais entendam que ele tem que estar lá para ser ensinado. Se não tiver isso, o país está fadado. E assim, e Santana de Parnaíba, que tem uma arrecadação que a gente sabe que é vultuosa hoje, é uma arrecadação, se bobear, se não é a segunda, deve ser a terceira da região, são quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E não vem falar assim, não, mas a gente investe nisso, põe a lousa, põe nisso, põe aquilo. Pode pôr o que for, se você não gera um interesse e uma interação entre professor, aluno e pais, acabou, não adianta. Você pode colocar o que quiser na frente que não vai resolver. Sabe, eu lembro quando eu era professor, sabe, a gente, agregava os alunos, sala com 20 alunos, se agrega o aluno, traz o pai, mostra. Tem que mostrar, não é simplesmente passar. Passar de ano, passar todo mundo passa. Verdade. Sabe? Estou passando sem aprender nada. Vocês vão me desculpar, eu sou um cara muito realista. Assim, ou muda, mas como é que. Desculpa se tem algum docente que vai ver, que vai querer. Não tem problema nenhum. Eu estou aberto a qualquer discussão que convirja, né? Que vai direto no ponto principal, que é o aprendizado, é o interesse. Como é que você vai fazer isso? Não tem. Então, nós estamos gastando tanto, fazendo... Me interessa quanto está gastando. Às vezes, em vez de eu gastar 100, é aquela história eu gasto 100% de zero, não vai dar nada. Agora, se eu gasto... Então, o tipo de gasto, sabe? E hoje, e com todo respeito, eu conheço muitos docentes aqui que são extremamente capacitados para fazer isso. E dá para fazer. Só que assim, não adianta também que não é um trabalho imediatista. Sim. Porque assim, não adianta, vai começar do primeiro ano, são 8, 9, mais 3, são 12 anos. Olha, é uma geração inteira. Verdade. Olha o problema. E aí, imagine assim, aí se você não vai trabalhando, você está cada vez mais, são 12 anos esse. Você vai perdendo o fio da meada. Aí você não tem como, aí você não consegue mais. Por isso que eu acho que é importante, quando você fala em educação, eu acho que tem que ter um trabalho, e digo mais, quando eu te falei, né, de federação, a parte de estado e município, eu acho que você tem que ter um mínimo de currículo obrigatório. Mas quem rege, quem deveria tomar conta mesmo, né, das matérias, das grades de aula, né, de matérias, é o município, pô. Acabou. Quem é bom vai, quem não é... Então, gente, dá para melhorar a situação. Eu sou totalmente focado nisso. Só que assim, quando fala em educação, que dá isso, que dá aquilo, joia, tem que dar mesmo. Você pode dar uniforme, dá, você pode dar tênis, dá, você pode dar material escolar, dá. Meus conceitos
focados para que tudo Não é, que seja... não é isso que melhora a nossa educação. Não, né? você vai dar, porque assim, posso falar uma coisa para vocês? Hoje, com 2 bilhões, faz uma conta, se são 25% de obrigação, quase 2 bilhões, vamos colocar números absolutos aí, 2 bilhões, 1 milhão, vai dar 1 bilhão e 900, mas eu não vou ficar fazendo conta aqui. Mas vamos colocar que seja 500 milhões vai para a educação. 500 milhões de reais, né? Quase 500 milhões de reais vai para a educação. Como é que faz? É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa. Muito, dá para fazer. Eu acho que assim, precisa ter boa vontade de fazer um projeto mesmo de longo prazo. Ó, nós vamos fazer assim, assim. Esquece, outra coisa que eu acho que é importante. Esquece se disputa partidária, se esse, aquele. Não, se você faz um projeto... Eu falo com todo respeito para você. Eu fui diretor de IPTU. Na época lá. Eu lembro dessa parte. Funciona da época que eu deixei até hoje. Pergunta se mudou muita coisa. O que a gente pôde mudar, deixar pronto para que siga, sei lá, ninguém mexe. Se precisar fazer alguma alteração para melhoria, para evoluir, joia, tem que fazer. E na parte da saúde? O que você me fala da demora de você ser atendido? Pior que não está só em Santana, está em geral, mas o que você consegue me falar da parte dessa Olha, parte? eu acho que o sistema de saúde assim, é engraçado, porque eu converso com muita gente, né, que é de São Paulo e aqui da região e tudo mais. Se você for pensar em São Paulo, nós estamos fritos. Quem mora em São Paulo está frito. Dá dó. Você não consegue suprir, né? Aqui em Santana de Parnaíba, eu acho que assim, eu seria injusto em pegar situações, por exemplo, de pandemia. Pandemia não, né? De epidemia. Por exemplo, da dengue. A dengue é um surto que já era avisado, que já se sabia que ia ter. Sabia que ia ter. Por causa que teve, como é que chama lá? O coronavírus, né? Isso. Né? Que teve aquela pandemia toda, tudo mais, né? Que os caras estavam... E deixaram as outras coisas de lado. A gente já sabia. Todos os programas de saúde, né? Foram deixados de lado para atender a epidemia que estava... Era o mundo inteiro. Pegou o mundo todo. É o mundo. Então, joia, você não pode crucificar... Desculpa, você não pode crucificar ninguém. Primeiro, uma situação nova, né? Você não pode crucificar o governo brasileiro porque é uma situação... não comprou vacina. Para com tudo isso, gente. A gente tem que pensar em outra coisa. Pegou todo mundo de calça curta. Né? Ninguém acha que era aquilo. Hoje está sempre mostrando que teve coisa que não deveria ter sido feita. Tem vacina que está dando problema. Assim, é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, ninguém sabe como funciona. Né? Mas o que eu acho que foi complicado é que assim, deixaram todos os programas preventivos, né, de lado. E o que aconteceu? Se alastrou o mosquito da dengue, né, a febre amarela, se não me engano, também, lá em cima, no norte, no nordeste. Começou a ter... Aí as pandemias começaram a chegar. Então, para isso, eu sou um cara que ainda releva um pouco. Acho mesmo, não adianta. O atendimento era para ter 20 pessoas, tem 100 no dia. Isso em nenhum lugar do mundo suporta. Agora, o que eu acho inadmissível é assim. A nossa saúde, com essa arrecadação de quase 2 bilhões de reais, nenhum município, é muito difícil você ver um município que gasta os 15% obrigatório. Sempre gasta mais. E eu vou dizer, gasta mais porque gasta. Sim. Então, provavelmente, chega a 20%, 17%, mas vamos fazer conta, vai que chegue a 20%. Então, se com quase 2 bilhões, 20%, vamos falar que fique 350 milhões de gasto. É diferente da educação, certo? Apesar de você ter 30 mil alunos, só que tem um detalhe, e nem todo mundo, né? Aqui são 30 mil alunos que são injetados direto, né? 34 mil alunos na educação. Agora, na saúde, nem todo mundo utiliza o sistema de saúde da prefeitura, você concorda? Tem gente que tem plano de saúde, tem isso lá, então... Né? Eu não tenho hoje um número de quantas pessoas são atendidas, tudo mais. Mas o que eu reparo é que o atendimento demora, sabe, as análises clínicas demoram, né? Você vê que, eu ouço, né, que tem gente que fala, demorei 3 meses para ser atendido,
outro, não, eu demorei, para fazer um exame, eu demorei. Será que não tem uns... Gente, aí a gente está falando de tecnologia, né? Sim. Será que não tem uma forma mais rápida de resolver isso? Sabe por quê? Eu penso assim, antigamente você ia no médico, o médico não tinha nenhum recurso. Vem, vamos Verdade. ver, tô com dor de barriga. Deita aí, ia lá, batia aqui. Eu não sei por que o médico faz isso até hoje, nunca perguntei. Mas o médico ia lá, fazia, ó, eu acho que, né, você tem isso, aquilo, vamos dar um remédio lá, tal. E se não desse, voltava, não era assim? Eu passei muito assim. Então, porra, eu também, quantas vezes a gente tomava água do campo de futebol, sabe? Aquela caixa d'água, lembra que tomava água do campo de futebol, nem sabia que água estava, você passava mal, tinha uma diarreia, mas você resolvia o seu problema, não é? Claro que hoje existe uma evolução das bactérias, tem outros vírus e tal, né? Então, mas o que acontece? Hoje, eu acho que a tecnologia está tão evoluída nesse sentido. Por exemplo, o cara tá com uma dor assim, vai lá e faz já o exame na hora. O maquinário hoje é barato para você fazer qualquer tipo de diagnóstico. Vai fazer uma ressonância, tem que ter, sabe? Eu acho que a mão de obra está defasada. Na verdade, você não tem maquinário, você não tem a mão de obra, existe o desinteresse da própria... Não é que é o desinteresse porque ele tá... O salário não está de acordo, não é adequado. Né? Então, como é que você motiva? Presta atenção, eu acho meio complicado você chegar num consultório, o médico pergunta para você, aí, tudo bem? Não dá, né? É lógico que ele faz isso porque ele tem uma educação. Mas, obviamente, você não tá indo lá porque está tudo bem. Então, quando você vai num lugar desse, eu acho que tem que ter, sabe, eu sou bem franco, olha, 3 profissões para mim que deveriam ser super bem remuneradas. Professor. Que é todas as profissões embutidas. Professor que te ensinou a ser tudo. Né? Ensinou, né? Exato. Professor, médico, porque na hora que você mais precisa... Quantas vezes... Eu faço um desafio aqui para todos aqui. Quantas vezes você ligou, você foi atendido, e você chegou lá num outro dia qualquer, você já foi 20 vezes no médico durante o ano. Quantas vezes você foi lá perguntar para o médico se estava tudo bem com ele? Ô, doutor, tudo bem? Eu vim aqui só para... Antes de ser médico, ele é um cidadão. Então, veja bem, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas eu acho engraçado, porque é uma situação que a pessoa lá, o profissional está lá, ele só recebe bucha. É verdade. E ele tem que estar super... Eu imagino o clínico geral, ele tem que saber tudo de tudo. Eu já vi um camarada levar um panetone para um mecânico que mexeu no carro dele. Isso aí. Agora, será que ele levou um panetone pro médico cuidando da saúde dele? Boa pergunta. Eu acho que não, né, Caica? Mas ele não seria bom se ele levasse, então, né? mas não deixaria ele mais animado, claro, mas... Puta, não é uma coisa... Quantas vezes, sabe, é engraçado isso, mas o cara tá ali todo dia, todo dia ele tá ali, recebendo... Na verdade, assim, lógico, ele estudou para isso, é remunerado para isso. Eu não estou discutindo isso, sabe? Mas eu estou discutindo se a gente não está na hora de a gente começar a entender mais, sabe, a situação de cada um. Por isso que eu falo que o médico tem que ser também uma pessoa bem remunerada. E policial. Gente, parece besteira, mas quantas vezes você imaginaria que você teria que entrar no meio de um matagal, você está no meio de um tiroteio, é a vida da pessoa que está em jogo. Deixou em casa a esposa e filhos para poder ir lá defender a população. Veja bem, hein? Não quero saber se é um mau policial, se é um bom policial, se é um mau médico, um bom médico, se é um bom professor. Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo a profissão. Verdade. Então você percebe que a administração pública, para mim, eu sou muito claro, são 3 situações. Você tem que focar muito forte. Educação, porque a pessoa, né, o ensino, a pessoa bem, ela sendo conhecedora de tudo, com certeza ela vai fazer menos besteira. Então ela vai se cuidar mais, ela vai saber o que é melhor e o que é pior para ela. Verdade. É verdade. Eu não vou sair hoje, eu tenho que sair agasalhado, sabe? Porque vai estar, parece minhas coisas meia besta, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou me machucar, eu não vou fazer aquilo porque eu vou, sei lá, vou ficar gripado, entendeu? Então, primeiro, educação. Segundo, é a parte médica mesmo. Porque na hora, e o profissional da segurança, desculpa, tudo bem, tá armado, tudo, mas você não sabe o que está lá na frente.
O que está te esperando lá na frente? Eu vou ter mais uma perguntinha para você, eu acho que ela vai ser um pouquinho polêmica, mas vai depender do que você vai falar. Mas vamos tomar uma água primeiro para nós poder absorver o que já foi dito. Pode deixar. Beleza? Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Falou. Olá, amiguinho! Você que tem uma empresa de tornos mecânicos e precisa de ferramenta de fixação, a Algofer tem para você as melhores ferramentas de fixação do mercado. Eles já trabalham com grandes marcas aí da automobilística como a Mercedes, a Scania, a Chrysler e muitos outros. O telefone está aqui embaixo no vídeo e o site também. Fale com o Leandro e com a Letéia, que são responsáveis pela empresa, que você vai fazer um bom negócio, eu garanto. A Algofer, ferramenta de fixação para o seu negócio.